E aí pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Arthur Pontes e bem-vindo ao meu canal Influente. Hoje eu decidi dar uma sugestão de um livro para pessoas que têm inglês do intermediário ao avançado. Eu não recomendo que as pessoas de nível básico tentem ler esse livro, porque a quantidade de vocabulário dele é bastante grande. E o nome desse livro é Frankenstein, ou The Modern Prometheus. Existem, na verdade, alguns fatos interessantes sobre a criação desse livro. O primeiro é que ele foi fruto de uma aposta entre escritores. Então, durante uma das suas férias de verão, Mary Shelley, que é a autora do Frankenstein, ela foi para um castelo com alguns outros escritores. E eles decidiram, na verdade, fazer uma aposta para quem conseguisse escrever uma história, a melhor história até o final daquele verão, uma história de horror ou de terror. Mary Shelley inicialmente ela não conseguia ter uma ideia muito interessante para colocar no papel, até que um dia ela teve um sonho sobre um médico que estava sendo morto por um monstro. E aí ela decidiu criar Frankenstein. E o interessante é que Mary Shelley tinha apenas 18 anos e que ela escreveu vários outros livros após Frankenstein, mas ele foi o maior sucesso dela. Um outro fato interessante sobre esse livro, que a maioria das pessoas não conhece, é referente ao próprio subtítulo desse livro, que é o The Modern Prometheus. Prometheus, quando a gente traduz português, é Prometeu. E Prometeu, ele foi uma figura da mitologia grega. E ele foi responsável por duas coisas. Primeiro, ele roubou o fogo dos deuses e trouxe o fogo e deu fogo para a humanidade. E o segundo, de acordo com a mitologia grega, ele foi a figura responsável pela criação da humanidade do barro, e ele criou a humanidade do barro. E é interessante que o Prometeu ele não é um ser humano, ele foi um titã. Então agora, pessoal, eu vou dar uma breve introdução em inglês sobre a história do Frankenstein e em seguida eu vou fazer a tradução dessa introdução. Em seguida eu vou fazer alguns comentários finais. So the plot of the book, or the storyline, begins in a ship that belonged to Captain Walton. Captain Walton and his crew were sailing to the Arctic. They wanted to go there to make great scientific discoveries. However, when they reached the North Pole, it was extremely cold and they got stuck in the ice. And then one day, they spot on the mountains two individuals on a dog sled. And it seems like that one of the individuals was actually chasing the first one. Walton and his crew realized that the man being chased, or the individual being chased, was not probably a man. First, because it was extremely big, and second, it was hideous, it was ugly. Suddenly,
the man who was chasing the creature on his dog's sled fell on the ground, and Walton and his crew decided to rescue this man because they realized that if they didn't do that, the man would probably die. So they brought the man to their ship, and this man introduced himself as Victor Frankenstein. He saw, he believed that Walton, with his greed to become a successful scientist, would make the same mistakes that he did, that all the mistakes that led to his doom. So Victor Frankenstein decided to tell the captain of the ship his story. He begins telling the captain, or Walton, that he's from Geneva, a city in Switzerland. And since he was a little kid, he has always been interested in chemistry or alchemy. And he tells Walton that when he grew up, he decided to go to a prestigious university in Germany. In addition to that, he tells Walton that he comes from a very rich family or a very wealthy family. And in addition to that, he tells Walton that he has a little brother called William. So when Victor becomes an adult, he goes to this university in Germany, and while he's taking classes, he decides to give life to a creature, which he assembles it with parts of human bodies. However, when he gives life to this creature, he instantaneously regrets that, and he runs away from his room where he gave life to the creature. So when he runs away from his room, or when he runs away from the creature that he has just given life, he bumps into a very good friend of his on the streets. And his friend, seeing that Victor is going mad, decides to take him back to his apartment. However, Victor is afraid because he knows that the creature will be there. And he will realize, and then he was afraid that his friend would see that he has given life to a creature as hideous as the monster. However, when they arrive at his room, Victor realizes that the creature is not there. The creature has vanished. Sometime later, when Victor recovers, he receives a letter from his father informing him that his brother, William, has been killed. And this is how the story of Frankenstein begins. Então, pessoal, o que eu falei aqui? A história, basicamente, ela se inicia quando num navio que possui como capitão o Walton, e o Walton ele está indo com a tripulação dele para o Polo Norte, onde ele acredita que ele fará grandes descobertas científicas. Mas quando ele chega lá, está muito frio e ele fica preso no gelo. E ele e a tripulação dele, quando estão esperando que o gelo derreta, eles
veem na montanha dois indivíduos que estão num trenó puxado a cachorro, de cachorro, né? E o que é interessante é que eles percebem que um dos homens está fugindo e o outro está perseguindo ele. E que esse primeiro indivíduo que está fugindo do segundo, ele provavelmente não é um homem. Primeiro porque ele é muito grande. As proporções dele é muito grande. E segundo, ele é extremamente feio. Interessantemente, em um determinado momento, o homem que está perseguindo essa criatura, ele cai do trenó dele. E o Walton e a tripulação do navio decidem resgatar esse homem. Caso contrário, ele vai morrer no frio. Então eles levam esse homem pro navio, e esse homem ele se introduz como Victor Frankenstein, né? E Victor, vendo que o Walton também tem aquela ideia de se tornar bem famoso, decide contar a história dele pro Walton, porque ele não quer que o Walton o Capitão Walton não cometa os mesmos erros que ele cometeu, que levou ele à destruição dele, né? Então o Victor fala que ele vem originalmente de Veneza ou não, de Geneva, uma cidade na Geneva, uma cidade na Suíça, e que a família dele é muito rica, e ele tem um irmãozinho chamado William. Quando o Victor ele era criança, ele sempre teve um interesse muito grande em química e alquimia. E quando ele cresce, quando ele se torna um adulto, ele decide ir para uma universidade bem famosa na Alemanha. E quando ele está lá, ele decide criar ou dar vida a uma criatura que ele montou com partes de corpos de outras pessoas. Mas quando ele dá vida a essa criatura, ele se arrepende no momento que ele vê que aquela criatura é um monstro. Então ele decide fugir do quarto dele, onde ele estava criando essa criatura, onde ele criou essa criatura. Mas quando ele foge, ele na verdade esbarra com um amigo dele. E o amigo dele, percebendo que ele está tendo uma crise, que ele está ficando maluco, o Victor, decide então levar o Victor de volta pro quarto dele, para que ele possa descansar. E o Victor fica com medo que o amigo dele descubra esse monstro. Mas felizmente, quando eles chegam no quarto do Victor, o Victor percebe que a criatura não está mais lá, que ela desapareceu. Então o Victor, depois de vários meses, ele se recupera, mas infelizmente ele recebe uma carta do pai dele, informando que o irmão dele mais novo, o William, ele foi morto, ele foi assassinado. E aí que a história começa. Essa história, pessoal, a maneira como a Mary Shelley escreve essa história é uma história simples de entender, mas ela tem bastante vocabulário, então eu não recomendaria para uma pessoa que está iniciando no inglês. Alguns comentários é que, diferentemente do que a gente faz atualmente, negando frases com didn't e colocando o verbo principal no presente, retornando ele para o presente, isso não é uma coisa que acontece no livro. Então ela nega às vezes com o not ou com o don't e mantém o verbo principal no passado. E eu acredito, eu nunca tinha visto isso antes em nenhuma história, mas foi uma coisa que eu percebi nesse livro. E provavelmente isso é uma coisa que eles faziam no passado e que gramaticalmente não estava errado, mas hoje em dia não se usa mais isso. Uma outra coisa que eu quero falar para vocês referente a esse livro é que
No inglês, o passado de to read, de ler, é read, mas você escreve como presente, R-E-A-D. E nesse livro, ele na verdade utiliza o passado como red de vermelho. E isso é uma coisa, na verdade, que eles faziam anteriormente, no passado. Eu não sei se eles fazem isso mais na Inglaterra, por exemplo, mas nos Estados Unidos eles não utilizam red de vermelho como o passado de to read. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Caso você já tenha lido esse livro, deixe alguma mensagem aí nos comentários. Caso você tenha interesse nesse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, dá o seu joinha e até o próximo vídeo. Um abraço.